Fala pessoal, aqui é o Gabriel, esse é mais um conteúdo original do TDC. Hoje a gente vai falar sobre acesso guiado por ultrassom e a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai abordar toda a anatomia, no modelo mesmo, no ser humano, como seriam três formas de punção que a gente vai mostrar e algumas dicas práticas antes da punção. Na segunda parte, a gente vai mostrar realmente como é a punção, a inserção da agulha, como deve ser a posição da mão e uma parte mais prática do vídeo. A gente vai começar mostrando o aparelho de ultrassom em si, que é importante a gente conhecer. O aparelho ele vai ter um probe mark ali na região lateral, que pode estar do lado direito ou lado esquerdo, tá? Mas no caso desse aparelho, tá sendo mostrado aí agora na tela. E ele tem algumas marcações mediais. Ali na região lateral tem uma marcação também mais fina, uma linha, né? E na região central ali também tem outra linha. É nessa linha mais fina que a gente vai colocar a nossa agulha, tanto na punção transversa, que a gente vai ver, quanto na longitudinal. É, Agora, a gente vai, antes da punção, né? Ver toda a anatomia do paciente. Isso é uma dica muito importante, porque muitas das vezes a gente vai puncionar o paciente sem ver a anatomia, a gente se paramenta, antisepsia e asepsia a região, e quando a gente chega lá, o local, a anatomia não é muito adequada. Então, antes de puncionar, a gente precisa ver a anatomia do paciente. A gente pode iniciar né, a insonação, a colocação do ultrassom ali na região, seguindo pelos marcos anatômicos. Então, a gente pode ter a cabeça external do econ, que é mais medial, e a cabeça clavicular, e no ápice do músculo, lá em cima, com esses três pontos a gente forma um triângulo, tá? Que é o esternocleidomastoideu, conhecido como econ. Nesse ápice do triângulo a gente vai colocar o ultrassom, e aqui já a dica inicial de por que eu mostrei o probe mark. O index na tela, né, que é uma bolinha azul aí que vocês estão visualizando, ele está do lado esquerdo da tela, enquanto na punção também está do lado esquerdo do examinador. Então eles estão do mesmo lado. Isso quer dizer que tudo que no paciente está à esquerda vai estar à esquerda na tela e tudo no paciente que está à direita vai estar à direita na tela. Isso é importante para você corrigir sua agulha durante o caminho, se você precisar corrigir a posição da agulha. A gente, nesse momento, tá vendo nessa região central a veia jugular interna, tá? Que você vê que ela varia, tá? A gente já vai explicar isso. E aqui embaixo a gente está vendo a carótida comum, tá? Então, primeira dica, né? Como a gente diferencia a carótida comum, que é esse vaso aqui, da veia jugular interna? Obviamente, a carótida comum ela tem uma pulsação mais presente, lembrando que a veia jugular ela varia com a respiração, então não é um marcador tão fidedigno. A outra forma de diferenciar é a gente comprimir a região do pescoço. Quando a gente comprime, né, colocando uma força ali a 90 graus, a região do pescoço, a veia jugular vai colabar, enquanto a carótida não colaba. Então, é uma diferença importante aí que a gente tem. Outra diferença que pode ajudar é que a carótida, nesse caso, está mais medial e a jugular está mais lateral. Lembrando, eu vou falar isso no final, que existem variações anatômicas. Aqui em cima, então, só localizando, a gente tem o esternocleidomastoideu, que é onde a agulha vai passar. Logo abaixo, a gente tem a veia jugular interna e aqui a carótida comum. Então, aqui a gente está vendo as estruturas principais que a gente tem que ver durante a punção. Outra coisa importante antes da punção, né, é a gente insonar toda a região cervical do paciente. Então, a gente vai nesse modelo de punção transversa, insonar desde a região do ápice, como a gente está indo para cima do pescoço do paciente, até a região mais caudal ali do paciente, tá? Sempre tentando deixar a veia jugular centralizada. Pode acontecer no meio do caminho da veia jugular ela lateralizar ou sair do centro da tela. Isso acontece porque você está saindo do trajeto natural da veia. É importante que você insone ali a região, sempre centralizando a jugular, porque é nessa direção que você vai passar a sua agulha e o cateter ele vai ficar melhor localizado, você vai ter menos erro de punção. Então, primeira coisa é a gente insonar de cima até abaixo, como a gente viu, localizar, né, e diferenciar a veia jugular da carótida, e agora a gente vai falar dos três principais posicionamentos de punção. Então, a primeira técnica que a gente vai abordar, que é a técnica mais utilizada, a gente vai posicionar o ultrassom exatamente ali
perpendicular à região do pescoço. E nessa posição, a gente vai, né, cortar os vasos de forma transversa. Por isso que o nome da posição é punção transversa, tá? Nessa posição, a gente vai cortar a jugular no meio e a carótida no meio, logo a gente vai ver duas regiões esféricas ali. Então, é a posição que a gente está desde o início do vídeo. A gente tem aqui a jugular e aqui a carótida. Nessa posição, você vai inserir a sua agulha bem naquela marcação, naquela linha, né, que tinha bem no meio do ultrassom. Se você colocar a agulha bem no meio naquela região, a agulha ela tem que sair exatamente no meio da sua tela. Por isso que é importante você ver as marcações do aparelho antes de puncionar. Aqui, obviamente, a gente já realizou os testes que eu comentei sobre diferenciação de veia e artéria, e essa é a punção mais tradicional que a gente tem e a mais utilizada. Nessa punção a gente vai mostrar depois, mas é primordial que você sempre veja a ponta da agulha. Então, na segunda parte do vídeo, a gente vai abordar como você não perder a ponta da agulha nessa posição. A segunda técnica de punção é a punção longitudinal, onde da transversa eu vou girar exatamente 90 graus, colocando o meu probe mark para cima. Tá? Então, aquela bolinha azul ali do aparelho ela vai ficar para cima, porque é exatamente naquela região e nessa linha horizontal, aliás, vertical, que eu vou inserir a minha agulha. Nesse caso, eu estou cortando a veia longitudinalmente, ou seja, eu estou vendo toda a região aqui das paredes da veia, só que ao mesmo tempo não é tão fácil visualizar a carótida. Então aqui é a principal dificuldade que eu tenho, é a visualização simultânea de veia e carótida. Nesse modelo eu estou conseguindo ver os dois, mas na prática nem sempre é tão fácil. Fora que, nesse caso, você vai ver toda a extensão da agulha, porque você vai colocar a agulha aqui nessa região do probe mark, só que e você não vai ver só a ponta da agulha, e sim toda a região da agulha. E a terceira posição do longitudinal, a gente vai girar aproximadamente 30 a 45 graus, colocando, né, o probe mark para a região cefálica também do paciente. Só que é uma punção que o nome já diz, a técnica é oblíqua, ou seja, é um meio termo ali entre o transverso e o longitudinal. A principal vantagem, como vocês podem ver, e a gente já vai fazer essa comparação, é que entre a oblíqua e a transversa, eu consigo aumentar a minha área de punção da veia jugular. Então, a jugular ela fica muito maior na oblíqua, essa seria uma grande vantagem. E a outra vantagem é que na oblíqua é muito fácil de ver a carótida. Como vocês estão vendo, eu continuo vendo a carótida. Nesse corte aqui parece até uma transversa, só que a minha área de punção aqui aumentou bastante. A gente vai, por exemplo, transicionar para transversa, vocês vão ver que a veia ela tende a diminuir na punção transversa comparada à longitudinal. Comparada à oblíqua. Por isso que a oblíqua teria essas vantagens e é o terceiro corte que a gente queria mostrar. Por fim, a gente vai dar algumas dicas durante a punção que você pode usar, por exemplo, em pacientes hipovolêmicos ou pacientes que têm uma veia já mais colabada, que é a manobra de Trendelenburg, em que você vai elevar os membros inferiores do paciente. Então, a maioria das macas tem essa funcionalidade de você elevar os membros. Quando você faz isso, você aumenta o retorno venoso e você consegue melhorar e aumentar a sua veia jugular. Então, você vai facilitar a sua punção com esse processo. E você pode também, durante a punção, principalmente se o paciente está lúcido, orientado, fazer manobras de valsalva, que também é o mesmo mecanismo de você aumentar ali a pressão intratorácica e aí você ter uma veia jugular de maior calibre que vai facilitar a sua punção. Então, pessoal, agora só para quem não tem muita familiaridade com os componentes do acesso central, a gente vai mostrar alguns componentes. Então, o primeiro componente aqui que vocês estão vendo é o fio guia, tá? Então, o fio guia ele tem essa ranhura para que a gente possa passar ele quando a gente estiver introduzindo o fio guia, e ele vem com essa capa aqui, tá? Aqui uma dica importante é que a gente retire essa capa antes da punção, porque isso aqui pode te travar. Então, o guia ele tem que ficar completamente destravado aqui para você conseguir fazer a passagem, tá? Ele eventualmente tem memória, né? Então, é um fio que pode ter uma memória associada. E basicamente é isso com relação ao fio guia, tá? Essa daqui é a agulha de punção. Essa é uma agulha mais precisamente pediátrica, tá? Então ela é uma agulha menor. Geralmente a agulha do adulto ela é bem maior. E aqui é a região do bisel. Então geralmente a gente funciona com a região do bisel para cima. Isso é uma informação importante. E ela vem encapada. Cuidado só na hora de desencapar para você não sofrer um acidente, tá?
esse aqui é o dilatador e da mesma forma a agulha, o dilatador e o guia, você tem que deixar ele pronto para você poder utilizar na hora da punção, retirando esses dispositivos, tá? Com relação ao dilatador, né? Ele também no adulto é um pouco maior, esse aqui é um dilatador pediátrico também, mas ele é uma ferramenta que você vai usar para dilatar a pele e o vaso do paciente, tá? Depois que você passou o fio guia, conforme a gente vai ver na ordem seguinte do vídeo, tá? Essa daqui é a seringa de punção. Por que eu sei que ela é a seringa de punção? Ela tem esse êmbolo azul e além disso, é claro, ela vem com esse furo aqui no meio, tá? Nem toda seringa de punção tem esse furo aqui no meio, que algumas agulhas você consegue passar o guia aqui por dentro quando você estiver puncionando. Essa é um exemplo de seringa que você consegue passar o guia por dentro, mas eventualmente ela vem numa seringa convencional. E essa daqui é uma seringa um pouco menor, que costuma vir junto para você, por exemplo, fazer a anestesia do paciente, tá? E esse aqui, por fim, mas não menos importante, é o catéter, tá, em si. Então esse aqui é um catéter, né, duplo lumen, tá? Então ele tem 2 lumens aqui, ou seja, a gente chama de duplo lumen. Cuidado com o catéter na hora de puncionar e quando você quiser pegar o guia aqui na ponta, porque o catéter eventualmente pode vir fechado, ele vem com esse dispositivo aqui, né, essa válvula. Então, se você não retirar esse dispositivo, o guia vai ficar travando aqui, então também já libere o seu catéter, para você até inclusive poder, né, fazer a salinização, salinizar esse catéter, ele tem que estar livre, livrar aqui as travas também, e lembrar que você vai introduzir geralmente até esse dispositivo aqui de segurança, que é onde a gente faz a sutura e a fixação. E aqui embaixo a gente costuma colocar os outros fixadores. Então após puncionar, você vai colocar esse fixador, né, um pouco mais mole, né, aqui, tá? Mais flexível. E além desse fixador mais flexível aqui, você vai utilizar por cima dele um fixador um pouco mais rígido, que no caso seria esse azul aqui. E aí a partir disso você vai ter uma fixação melhor. Geralmente ela vem logo abaixo desse dispositivo aqui. Então aqui é a fixação, você costuma dar, né, fazer a sutura nesses 2 locais aqui. E aqui são outras válvulas que você pode colocar aqui no fim do catéter, né, para você tampar essa região. Mas lembrar que para puncionar você tem que deixar todos esses materiais livres para você não ficar travado na hora de puncionar. Perfeito? Então agora, pessoal, a gente vai mostrar como seria uma punção guiada por ultrassom, a gente vai falar aqui o passo a passo e eu vou mostrar a técnica transversa, tá? Então primeiro, a gente imagina que essa região aqui de baixo é a região caudal do paciente, essa região aqui em cima é a região cranial, eu estou bem na cabeceira do paciente, então eu estou posicionado dessa maneira, a direita do paciente é a minha direita, a esquerda do paciente é a minha esquerda, então eu vou puncionar nesse lado aqui do pescoço, tá? Ou seja, eu vou puncionar a jugular direita do paciente, tá? Como eu sou destro, tá? Eu vou pegar já a minha agulha e minha seringa com a mão direita, tá? E vou segurar o meu ultrassom com a mão esquerda, tá? A gente sempre aproveita para já fazer a anestesia guiada por ultrassom. O ultrassom também ajuda na anestesia para você fazer o botão anestésico bem na região que você vai entrar. Mas a gente já vai considerar que a anestesia foi feita, a gente já vai direto para a punção. Então, com a região do bisel para cima, né? Eu vou sempre deixar o meu índex, que é essa marcação aqui do ultrassom, para a esquerda. Por quê? Porque na tela do ultrassom, o meu índex está para a minha esquerda também. Então eu sei que se eu for para a esquerda, eu vou para a esquerda na tela. Se eu for para a direita, eu vou para a direita na tela, tá? Então isso é importante na hora de reposicionar a agulha, caso seja necessário, tá bom? Aqui está o probe mark bem aqui no meio, então eu sei que essa região do meio é exatamente a região que eu vou entrar com a minha agulha, tá? Porque é a região que é o meio da tela, é exatamente o meio da tela, perfeito? Então eu vou posicionar aqui na jugular direita do paciente. Repara que ali na tela, a jugular ela está aproximadamente 2 centímetros da pele do paciente. Então você olha ali na marcação de distância, né? Ela está aproximadamente 2 centímetros da pele do paciente. Então eu sei que eu só posso entrar com um pouco mais do que 2 centímetros de agulha e já tenho que acessar essa veia, perfeito? Então
eu vou me posicionar, vou centralizar a veia jugular. Ali bem no centro da tela tem a veia jugular. Na esquerda da tela tem a carótida. Então eu vou fugir dela e vou centralizar a minha veia. Perfeito? Vou segurar a minha agulha. Eu posso entrar aqui aspirando, tá? Mas eu posso entrar também como se fosse uma caneta, porque eu sei exatamente onde é que está a ponta da agulha. Então eu posso aspirar quando eu chegar exatamente onde eu quero. Então aqui bem no probe mark aqui do meio, eu vou começar a entrar, tá? Centralizando ali minha veia. Entrei um pouquinho, vi a ponta da agulha. Na punção transversa, eu faço uma coisa de cada vez. Então primeiro eu entro com a agulha, entrei, vi a ponta ali bem hiperecóica. Andei com o ultrassom para frente. Andei com o ultrassom para frente, a ponta da agulha sumiu. Eu coloco mais a agulha. Vi a ponta da agulha já está bem próximo da minha veia ali, ó, ela mexendo, certo? Andei com o ultrassom, a ponta da agulha sumiu, eu entro mais um pouquinho, pronto, a ponta da agulha está dentro do meu vaso. Eu tenho certeza que ela está dentro do meu vaso, tá? Solto o ultrassom nesse momento, porque eu tenho certeza. Posso aspirar, até antes de retirar o ultrassom eu posso aspirar. Seguro a agulha, não solto a agulha de jeito nenhum. Vou pegar o meu fio guia e vou logo inserir o meu fio guia para que eu garanta esse acesso. Perfeito? Inseri o meu fio guia, geralmente não tem nenhuma resistência. Inseri o fio guia, retirei a agulha, tá? Importante pontuar que geralmente no paciente o fio guia ele fica mais inserido, porque nessa peça ela tem essa limitação de distância. Vou pegar o meu dilatador, vou dilatar por fora do fio guia, então vou colocar o dilatador no fio guia e vou inserir o dilatador. Às vezes eu preciso fazer uma pequena incisão aqui com bisturi para poder dilatar a pele e o vaso do paciente. Depois que eu dilatei, eu tiro o dilatador, tá? E vou pegar o catéter. Então, pegando o catéter, a dica mais importante aqui é que eu vou pegar, né, a ponta do fio guia e vou passar o catéter, né, o fio guia no caso, por dentro do catéter, mas eu não posso, de forma alguma, não posso inserir o catéter na pele do paciente sem que eu esteja segurando bem a ponta do guia. Então eu não posso inserir o catéter no paciente sem que eu esteja segurando a ponta do guia, tá? Eu tenho que segurar a ponta do guia para eu poder inserir o catéter com segurança, porque senão eu posso inserir o guia dentro do paciente e ter um acidente de punção e não conseguir retirar, tá bom? Então eu vou passar o catéter, segurar, como eu mostrei, a ponta do guia. Quando eu estou com a ponta do guia segura, o catéter está entrando, eu posso, né, depois que o catéter chegar nessa marcação aqui, eu retiro o guia por fora, tá? E aí é só realizar a sutura e finalizar a punção. E aqui, pessoal, outra coisa legal, antes até de você inserir o catéter, para você ter mais um nível de segurança e mais uma confirmação, você pode confirmar que o guia está no vaso correto, dentro do local correto que é para estar. Então eu consigo confirmar no transverso. Então repara que eu coloco bem onde o guia está inserido e no transverso eu vou descendo, 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 até eu ver o fio guia dentro do vaso. Ó. Então eu estou vendo bem aquele pontinho branco dentro da minha jugular. Então eu sei que ele está lá. É uma forma de confirmar. E você ainda pode girar, né, no longitudinal e fazer a confirmação do fio guia dentro do vaso. Conforme vocês estão vendo essa imagem aí do meu longitudinal. Então existe essa confirmação também aqui do guia. Até antes de colocar, né, o catéter, é ideal que você confirme com ultrassom e depois você insira o catéter, sempre segurando a ponta do guia, que é a parte mais importante dessa finalização. Agora a gente vai mostrar a punção longitudinal. Então, na longitudinal, eu posso até começar, né, transverso. Então, imagino que esse vaso do centro é o que eu quero puncionar. E aí, a partir de um posicionamento transverso, eu vou girar o meu probe, tá? 90 graus, até que eu consiga ter uma boa visão longitudinal do vaso, que é essa visão que eu estou tendo ali. A partir dessa visão longitudinal, eu vou ficar imóvel com relação ao meu ultrassom e eu vou colocar a agulha bem no centro do probe mark lateral do probe, tá? Então, nessa região do centro aqui do probe,
eu vou colocar a agulha e aí eu vou ver a agulha entrar dentro da veia, tá? E aí eu consigo ver toda a agulha em toda a sua extensão, inclusive mexer aqui a ponta da agulha. Eu sei que ela está dentro da veia porque eu estou vendo bem a ponta dela. E aí a partir daí, obviamente, eu posso aspirar, vir o sangue, etc. Mas eu sei que ela está lá também. Qual é a desvantagem dessa punção? Eu não consigo ver a carótida, tá? Então eu estou vendo muito bem aqui a jugular, mas eu não consigo ver a carótida. Então isso seria uma desvantagem aí do corte longitudinal. Agora, pessoal, vou mostrar a técnica oblíqua, tá? Na técnica oblíqua, eu posso começar pela transversa, tá? Então aqui eu estou exatamente na janela que eu estava anteriormente, centralizei minha veia jugular, minha veia carótida continua do lado esquerdo da tela, eu vou girar aproximadamente 30 a 45 graus aqui. Repara que eu aumentei a minha superfície de contato. Ó. Quando eu giro o ultrassom, eu aumento a minha superfície de contato ali da veia jugular. Então, eu aumento um pouquinho o diâmetro dela. Ao passo que a veia carótida eu continuo vendo. Então, eu mantenho esse parâmetro de segurança. A vantagem do oblíquo é que você vai entrar na lateral do ultrassom. Ou seja, você vai continuar vendo todo o trajeto da agulha, desde que você entre bem no probe mark lateral. Então, quando você entra bem no probe mark lateral, você vai ver todo o trajeto da agulha, ao passo que você não vai perder a carótida e os outros referenciais que você tinha. Então, ali eu estou vendo exatamente a ponta da agulha dentro da veia. Perfeito? Então, no oblíquo, eu vou inicialmente começar transverso, girar 30 graus e inserir a agulha bem na região lateral do probe mark aqui do ultrassom, tá? E aí, quando eu insiro na região lateral, eu vou ver toda a, a, a região da agulha, inclusive a ponta entrando dentro da veia. Aqui, pessoal, eu queria mostrar um erro muito comum, que às vezes a pessoa está funcionando com muita pressa, ou ela não está vendo a ponta da agulha, e aí ela acha que a agulha está lá só porque está mexendo a parede da veia. Então, eventualmente, só porque está mexendo a parede da veia, ela acha que a agulha está lá, e aí quando a gente vai olhar, na verdade, a agulha, ela passou bastante da parede da veia. Na verdade, ela transfixou a veia, como vocês estão vendo aí. Então, é muito comum esse erro, em que você transfixa a veia, você não está vendo a ponta da agulha, e aí, na verdade, você está vendo ali ó, a parede da veia tremer, só porque você está transfixando a veia, e não porque, na verdade, você está puncionando certo ou está com a ponta da agulha no local certo. Então, muito cuidado com isso. A recomendação que a gente dá é que a todo momento você veja a ponta da agulha, inclusive dentro da veia, conforme a gente ensinou na punção transversa.